O sacerdote é chamado a ser alter Christus, outro Cristo. Porque na realidade já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim e através de mim. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Fidelidade de Cristo, fidelidade do sacerdote. Em São João Maria Vianney, o santo padroeiro dos párocos, vemos um exemplo maravilhoso de um sacerdote totalmente identificado com o seu ministério. Uma das frases mais comoventes do santo cura d'Ars sobre o sacerdócio é quando diz que o sacerdócio é o amor do coração de Cristo. Todos os sacerdotes que conheci ao longo da minha vida foram isto mesmo, homens fiéis a Deus. Il sacerdote deve poter essere un maestro autentico. O sacerdote deve ser um mestre autêntico de fé, deve ser um santificador através da celebração dos sacramentos Poter essere e deve ser guia autorizado do povo de Deus até a vida eterna. verso la vita eterna. Ele foi transformado, escolhido por Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo, para que possa ser verdadeiramente um pastor, um sacerdote hoje. O primeiro paroquiano que encontra em 1818, quando chega a Ars, é um menino de 12 anos. São João Maria Vianney disse-lhe: "Você me mostrou o caminho para Ars, e eu lhe mostrarei o caminho para o céu." Ars, um pequeno pueblo. Ars, uma pequena aldeia, miserável. Se é pequena do ponto de vista material, é ainda menor do ponto de vista espiritual. O cura d'Ars era literalmente obcecado pela salvação de seus paroquianos, de todos os paroquianos. Em primeiro lugar, dos mais distantes, dos mais hostis, dos grandes pecadores. É um instrumento de Deus, um sacerdote. É um instrumento de Deus, um sacerdote que se fez instrumento de Deus, lutando contra o demônio, contra a mundanidade, lutando também contra a sua própria debilidade, porque também era homem, que se meteu numa mística de exigência de espírito combativo que era realmente admirável. Que era realmente admirável. Gostava de dizer que um bom pastor, um pastor segundo o coração de Deus, é o maior tesouro que o bom Deus pode dar a uma paróquia e um dos dons mais preciosos da misericórdia divina. É Cristo que, através dos sacerdotes, derrama na humanidade todo o tesouro de bem que ele veio trazer sobre a terra. Nós, os sacerdotes, somos, como diria, um pincel nas mãos do artista. O artista é Deus. Sabemos que o sacerdócio é um serviço humilde. Não só um serviço humilde, uma grande honra. Um serviço humilde que te faz sentir pequeno, porque sabemos que já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, quem toma minha carne e a transforma em sua carne, para que possa chegar a ser, por sua graça, outro Cristo. No momento da ordenação, quando recebe esse sacramento por ação do Espírito Santo, é transformado e configurado com Jesus Cristo, cabeça e pastora. Na verdade, o sacerdócio é um deixar fazer, um deixar-se fazer, um abandonar-se. Eu creio e estou convencido disto. É Deus que me chama para uma missão particular. O santo sacrifício da missa constitui o coração e a razão de ser da sua vida. No altar, o santo cura identificava-se com Jesus, sacerdote e vítima, e a sua vida era como que o prolongamento da ação de graças da missa. Quase não conseguindo chegar a perceber de toda a grandeza do dom e da tarefa confiados a uma pobre criatura humana, suspirava: "Oh, como é grande o sacerdote! Se ele se desse conta, morreria." Deus obedece-lhe. Ele pronuncia duas palavras e Nosso Senhor desce do céu ao ouvir a sua voz e se encerra numa pequena hóstia. Tomai todos e comei. Isso é meu corpo que será entregue por vós. É na celebração da Eucaristia que nos tornamos mais do que nunca semelhantes à pessoa de Cristo, oferecendo-nos com Ele sobre o altar. Isto assim se torna o centro do meu dia a dia e do meu ministério.
A Eucaristia faz a Igreja. A Eucaristia mantém a Igreja. A Eucaristia, por assim dizer, completa a Igreja, porque é mediação da vida de Cristo. Quando celebramos a Eucaristia e dizemos, tomai e comei, isto é meu corpo, não repetimos umas meras palavras de recordação. Estamos atuando na pessoa de Cristo. Estamos oferecendo toda a nossa pessoa, o nosso corpo, os nossos lábios, as nossas mãos ao próprio Cristo, para que continue a oferecer ao Pai o único sacrifício redentor, que é o sacrifício da cruz. Uma igreja sem padres é um contrassenso. É como se renunciássemos à presença de Cristo, o esposo da igreja, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Porque é o sacerdote, e mais ninguém, que torna realmente Cristo presente entre nós. Que lui Deve presidir a comunidade, amando essa comunidade, dando a sua vida pela comunidade, como disse Jesus. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. O Santo Curadás nos oferece, sem dúvida, a mais bonita definição da paróquia. A paróquia é uma comunidade eucarística, daí a necessidade da missa dominical, da adoração ao Santíssimo Sacramento e também a beleza da liturgia. O sacerdote, quando preside a ação litúrgica, preside in persona Christi. Nella Santa Messa, il sacerdote Na Santa Missa, o sacerdote, como homem, deve desaparecer e deve deixar transparecer Jesus, para que seja ele que fale, para que seja ele que esteja à frente da Assembleia. A liturgia que tem uma forma de celebrar-se não deve ser alterada pelo sacerdote, porque o sacerdote não é dono da liturgia. Não é dono dos sacramentos, não é dono dessa grande oração de louvor, dessa oferenda e dessa adoração que toda a Igreja eleva ao Pai por Jesus Cristo no Espírito. A liturgia não está nunca nas nossas mãos para ser modificada, alterada. Está nas nossas mãos para ser guardada e transmitida com grande fidelidade. Isto requer absoluta renúncia de todo o protagonismo, mas precisamente aí está a sua beleza, porque, como diz João Batista, quanto mais diminuímos, tanto mais cresce em nós Jesus. O fim da missão de todo presbítero, poderíamos dizer, é cultural, para que todos os homens possam oferecer-se a Deus como hóstia viva, santa e agradável a Ele, que na própria criação, nos homens, se transforma em culto. As pessoas hoje em dia têm necessidade de paz interior, verdadeira alegria, amor e felicidade. Há uma sede de Deus, uma fome e sede de O Deus. sacerdote é necessário, absolutamente necessário. Mais precisamente, o que faz o sacerdote é isso: apresentar o rosto de Cristo às pessoas, para que as pessoas saibam que Deus os ama, que Deus quer que todos se salvem e cheguem à felicidade. O mundo necessita do sacrifício redentor de Cristo. Numa sociedade amplamente secularizada, o sacerdote que está comprometido na primeira linha está certo que deve remar contra a corrente para ser fiel ao Evangelho. O sacerdote está ali para testemunhar Cristo e também se espera para levar cura ao mundo ferido, para sustentar a verdade e proclamá-la. É muito importante a missão, ter esse espírito missionário de não somente esperar que as pessoas venham a Ele, mas também de ser capaz de ir buscar as pessoas. O que atraía as multidões a esta aldeia perdida da localidade de Dombe durante a vida do Santo Curadás era vir receber o perdão de Deus na confissão sacramental. Un dia, um grande orador que havia em Notre Dame terminou a sua homilia e alguém que o tinha ouvido aproximou-se para lhe dizer: magnífico! Magnífico! As pessoas até subiam em cima dos confessionários só para te ouvir.
E ele, que era um homem humilde, embora brilhante, disse-lhe: sim, eu os faço subir em cima do confessionário, mas o santo cura da Ars os colocava lá dentro. O sacerdote tem dois momentos nos quais ele é insubstituível. Podemos substituí-lo em tantas coisas, mas em duas delas não podemos fazer. É na celebração da Eucaristia e no perdão dos pecados. Um dos aspectos mais importantes da minha vida como sacerdote é a confissão. É lá que experimento palpavelmente a ação do Espírito Santo que consola, que purifica e que lava. As multidões de penitentes que durante a sua vida convergiam para esta pequena aldeia vinham atraídas pela figura deste sacerdote, porque sabiam que, ao confessar-se com São João Maria Vianney, iam à fonte da misericórdia e, portanto, do perdão. O sacerdote tem como ministério principal o ministério da penitência. O ministério da confissão não é uma coisa a mais. É algo que pertence à própria essência sacerdotal. Além do mais, a existência sacerdotal é precisamente uma existência de reconciliação. É uma existência de trazer o perdão e a misericórdia, de fazer presente o Cristo que veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo possa entrar dentro da misericórdia divina. Muitas vezes, a fila de pessoas que queria se confessar com ele saía da igreja e dava voltas ao redor do templo, várias vezes esperando a sua vez para a confissão. Ele lia as consciências, alentava os homens e as mulheres nos seus deveres, no cumprimento dos deveres de Estado. Era um homem que orientava as consciências, retirando-as dos escrúpulos, das pusilanimidades e da soberba. Na sua vida, podemos contemplar que, para além de todos os planos pastorais, a fecundidade do sacerdócio depende da união do sacerdote com Cristo. Ele entregou-se a buscá-la completamente através da oração e da penitência. Para que um sacerdote dê frutos verdadeiros, é necessário estar muito unido a Cristo. Quanto mais o sacerdote, por exemplo, como São João Evangelista, repousar a sua cabeça sobre o coração de Jesus, assim o sacerdote repousa a sua cabeça sobre a porta do sacrário. Iríamos ao compasso da Eucaristia. Aí, evidentemente, encontra recursos absolutamente inesperados. Cada sacerdote, cada um de nós, é chamado a encontrar sempre o sentido da sua vida e do seu ministério, sobretudo num contexto cultural no qual se é tentado a fazer muitas coisas, se é tentado ao ativismo, em suma, a dispersar-se naquilo que não é o centro da identidade do ministério do sacerdote. O cura d'Ars, com o seu exemplo, nos indica o essencial. O seu dia começava sempre com 2 horas de oração. Põe-se de joelhos diante do sacrário e passava 2, 3, 4 horas de oração pedindo ao Senhor: Senhor, converte a minha paróquia. A chave da fidelidade é, em primeiro lugar, a oração. O sacerdote está chamado a ser alter Christus, outro Cristo. E se não conhece a pessoa de Cristo, nunca o será de fato. Nunca será feliz. Não irá entender onde está o centro e a essência do seu ser, com o qual foi conformado sacramentalmente. Jesus era um homem de muita oração, e o sacerdote deve ser também assim, um homem de oração. No amor divino acontece como no amor humano. As pessoas buscam-se, servem-se mutuamente, conhecem-se e amam-se, pois é igual. Nós buscamos o Senhor no seu Evangelho, na presença eucarística. Estamos junto do tabernáculo, como se está ao lado da pessoa que se ama. Ele está ali presente, em corpo, sangue, alma e divindade. Era o lugar onde o cura de Ars encontrava a solução de todos os seus problemas. Em diálogo de amor com Cristo. Ele era um enamorado de Cristo, como devem fazer todos os sacerdotes. O amor divino cresce assim, servindo, conhecendo e, acima de tudo, amando.
queria recordar duas expressões do Santo Cura que são muito importantes. Por toda a parte onde passam os santos, Deus passa com eles. E também, o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Esta frase do Santo Cura d'Ars, de que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus, eu diria que é uma frase não somente mística, mas também teologicamente perfeita. O amor divino é um mistério do amor de Deus que, poderíamos dizer, ama tanto. Naturalmente estou a dizer a uma heresia teológica, mas é para poder explicar. Ama tanto que não se faz para estar sozinho. E por isso deve fazer participantes a todos os demais. O sacerdote tem de manifestar numa sociedade que tende a viver como se Deus não existe, que ele é o testemunho de que Deus existe, de que existe um mais além, de que existe um Cristo, que é a encarnação de Deus, que se aproximou por amor dos homens, que se fez Deus conosco. E isso tem que se manifestar também no vestir-se, na forma externa de manifestá-lo. O traje eclesiástico expressa uma pertença do sacerdote ao Senhor e à Igreja. Por isso, penso que todo sacerdote deveria usar com alegria o seu traje próprio, justamente para afirmar, assim, a sua pertença a Jesus e à Igreja. É também uma manifestação de amor. O que ama não tem medo de manifestar o seu amor. Eu convido todos os meus irmãos no sacerdócio que não ocultem nunca, em nenhuma situação, que são sacerdotes. Fidelidade de Cristo, fidelidade do sacerdote. A chave da fidelidade do sacerdote é estar com Cristo. E estar com Ele totalmente, sendo consciente de uma coisa que é a alma de todo o apostolado, é a intimidade com Deus. Tens de ser livre para ser fiel. Tens de ser livre se queres amar. Não podes amar sem liberdade. E por isso, o amor sacerdotal é hoje tão importante. Mas isso só é possível se vivemos o nosso chamamento ao celibato. Hoje fala-se muito do celibato sacerdotal como algo muito difícil, como uma coisa negativa, como uma norma puramente disciplinar. E isso é absolutamente falso. O celibato não é uma lei eclesiástica, é uma exigência do amor. A lei eclesiástica é tão somente a consequência disto, porque as leis são consequências de premissas teológicas e espirituais. É uma afirmação alegre do amor. É uma doação completa da própria vida, do próprio tempo, dos sentimentos a Cristo, com o desejo de dizer como São Paulo disse um dia: vivo na carne por meio da fé no Filho de Deus que me amou e deu a sua vida por mim. E ainda, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A lógica do amor divino, do amor cristão, é sempre, sempre para sempre. O celibato sacerdotal é um dom, não só para a Igreja, mas também para o mundo. Porque é um sinal vivo para este mundo que quer viver sem Deus. É um sinal de amor, é um sinal de dedicação, é um sinal de apreço e desvelo indiviso. É um sinal que se abre a uma dimensão transcendente. Todo mundo não chega para expressar o meu amor por ti. O celibato converte-se não somente num ato de amor pelo mundo, mas também num sinal de esperança para o mundo. A sign of hope for the world. Um sacerdote tem muito especialmente necessidade de estar unido à videira para se nutrir da seiva.
E isto quer dizer união de coração ao Pai desta família universal, que é a Igreja, e união também de cabeça às suas ideias e ao seu magistério. Jesus disse aos seus apóstolos: quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos despreza, a mim despreza. E a Pedro, ao bispo de Roma, ao Papa, disse: tu confirmarás os teus irmãos. Não lhes confirmarás este jornal ou aquele outro. Não lhes confirmarás aquele convênio de teólogos ou aquele convênio de pastoralistas. Quem lhes confirmará é Pedro, o Papa. Tudo mais não será nada sem ele. Em contrapartida, com ele serão tudo. Tive a graça de servir o Santo Padre como diácono numa celebração na Basílica de São Pedro. Impressionou-me, sobretudo no Papa, a sua atitude humilde, alegre e a sua mansidão, sobretudo no trato com as pessoas. Tratava todos com carinho, sempre com um sorriso no rosto e uma humildade impressionante. Com Bento XVI, como acontecia com João Paulo II, caminhando entre as pessoas que lhes gritam e aclamam, é como ver Jesus em dia de Domingo de Ramos, em que entra em Jerusalém e é aplaudido. Se o jumento pensasse que o aplaudiam a ele, estaria equivocado. João Paulo II sabia que quem aplaudiam era Deus. Igualmente, todo sacerdote, toda vez que as pessoas se alegram de o ver, é pelo bem que Deus faz através deles. Quando morreu João Paulo II, me fizeram perguntas. Quando morreu João Paulo II, fizeram-me perguntas sobre os recordes que havia superado. As voltas ao mundo, os milhões de pessoas que havia recebido, os documentos do magistério e leis. E eu dizia aos jornalistas: o recorde mais importante não escrever em lugar nenhum. E sem ele, todos os demais não têm sentido. Qual é? Qual é? Deixei eles pensar um pouco e no final lhes disse: o recorde mais importante é que é o Papa que mais horas passou diante do sacrário com o seu amor. Nossa Senhora é uma verdadeira mãe para os sacerdotes. Está ao nosso lado para nos guiar e nos proteger. É um amável exemplo, um exemplo reconfortante para todos nós. Nossa Senhora é o modelo da pequena via do amor que te conduz ao coração de Cristo e diz simplesmente: olha, aqui está. O sacerdote recebe Nossa Senhora como sua mãe. O sacerdote deve olhar para Maria, deve implorar a Maria, deve viver tudo o que é a espiritualidade mariana. Não é uma espiritualidade à parte, não é uma espiritualidade devocional do sacerdote. Ela nos ensina por meio da sua docilidade, da sua abertura, do seu abandono, da total doação de si à palavra, para que a palavra possa, por assim dizer, assumir a sua carne. Assim também, a palavra de Deus que o sacerdote ama e que o sacerdote estuda, do qual o sacerdote se alimenta, para que a palavra de Deus possa assumir a sua carne, transformar a sua carne. Isto o aprendemos através do exemplo da Mãe de Deus. O sacerdote deve se unir de modo especial a Nossa Senhora, sobretudo durante a Santa Missa, para estar como Maria, atrás de Jesus, nunca à frente, de modo que seja Ele, o Cristo, que se exponha. Uma realidade muito fundamental da Virgem Maria são aquelas palavras que ela disse nas bodas de Caná para antecipar a hora de Jesus, que é a hora do sacrifício, que é a hora em que ele será levado à cruz, que é a hora do amor imenso de Deus derramado em favor dos homens. Fazei o que ele vos disser. Para antecipar essa hora, para fazer presente essa hora, para que a água das nossas penas, das nossas incertezas, se converta no vinho da alegria, no vinho da hora do Senhor, no vinho do amor de Deus levado até o extremo, é necessário que os sacerdotes cumpram as palavras de Maria. Fazei o que ele vos disser. Sem a oração dos fiéis, sem estas mãos que se elevam ao céu, nós, os sacerdotes que sentimos o peso da gravidade espiritual,
do nosso egoísmo e do egoísmo do mundo, viríamos abaixo. Andiamo giù. É nos momentos em que a vida pode parecer dura e difícil, esses são os momentos em que te das conta porque és sacerdote. És sacerdote para o povo de Deus que está rezando por ti. As pessoas que encontro na rua se aproximam de mim e me dizem: Padre, não sabe que eu sou só um seminarista. Padre, obrigado porque você é sacerdote. Rezamos por você. Não sei até que ponto me ajudam, mas sei que me ajudam. Encontrei no meu caminho, por exemplo, irmãs que me disseram. Recordo particularmente uma, a irmã Roberta, que terminou seus dias no hospital, consumida pela doença, e ela me disse: ofereço os meus sofrimentos por ti, para que possa chegar a ser santo. Isto impressiona particularmente o coração de um sacerdote. Encontrar estas almas generosas como encontrou Jesus e que estavam sob a cruz e o sustentaram. Précisément, nous voyons dans le curé d'Ars un prêtre. No cura d'Ars, vemos um padre que não se contentou em cumprir exteriormente os gestos da redenção. Ele participou nela, no seu próprio ser, no seu amor a Cristo. Na sua oração constante, no oferecimento das suas provas e das suas mortificações. Esse é vuestro modelo, el santo cura de Ars. Este é o vosso modelo, Santo Cura d'Ars, amante da Palavra de Deus, amante da Virgem Santíssima, amante da sua vocação pessoal, amante da cruz, amante de la oración, amante da oração, amante da Eucaristia, amante da salvação daqueles que o Senhor lhe confiou. Santo Cura de Ars es para nosotros. Santo Cura d'Ars é para nós um exemplo vivo daquilo que temos que ser. Combatendo al demonio, combatendo o demônio, o mundo e a carne. Santo Cura de Ars Santo Cura d'Ars é também o nosso intercessor. Não é somente o nosso padroeiro, mas também o nosso intercessor. Por isso, a ele invocamos: Santo Cura d'Ars, ajuda a tua igreja, suscita os nossos jovens homens dispostos a entregar a sua vida por Cristo, como tu, quando foste jovem. Quando o Senhor nos faz sentir a inquietude no coração de nos darmos totalmente a Ele, é aí que está nos ensinando o caminho da felicidade. Pois eu diria: não tenha medo de dizer sim. Na verdade, estás dando uma afirmação cheia de alegria. E quanto bem vais levar às almas. Como disse Jesus no Evangelho: quem perde a própria vida, há de encontrá-la. Isto nós experimentamos, mesmo que às vezes seja um pouco doloroso perder-se a si mesmo, mas o Senhor não se deixa vencer em generosidade. Eu diria que o aspecto mais belo que eu encontro no sacerdócio é precisamente a eleição de uma pessoa que é nada diante de Deus. Deus elegeu-me para levar a sua missão ao mundo e para levar o mundo até Ele. Oremos por todos os sacerdotes, que se multipliquem nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades religiosas, especialmente nas monásticas, nas associações de movimentos, iniciativas de oração. E, em particular, de adoração eucarística pela santificação do clero e pelas vocações sacerdotais, respondendo ao convite de Jesus a rezar ao Senhor da Messe, para que mande trabalhadores para a sua messe.